vulnerabilidade de manguezais e derramamentos de óleo, novas abordagens metodológicas. E para a apresentação desse tema, a gente vai chamar no palco o palestrante Mário Luiz Gomes Soares. Ele é doutor em oceanografia, professor na UERJ, onde coordena o Núcleo de Estudos de Manguezais, colaborado com o Painel Brasileiro de Mudança Climática, atua nos temas de ecologia de manguezais e efeitos que os ecossistemas sofrem com as mudanças climáticas. Obrigado. Boa palestra, Mário. Bom dia a todos e a todas. Bem, eu vou me descrever aqui. Continuo com 1,68 m, né? Branco, cabelo grisalho, barba grisalha. Estou com uma camisa branca com um blazer marrom, calça bege e sapato escuro. Pode botar aí, Breno, por favor? Bem, eu vou abordar o tema sobre análise de vulnerabilidade de manguezais a derramamento de óleo. Já vou antecipar que no final eu vou trazer a abordagem propriamente dita que eu quero mostrar, né, de um estudo que a gente fez tentando avançar da visão simplesmente de sensibilidade, que é o padrão que a gente observa, e de exposição, suscetibilidade, para uma abordagem um pouco mais complexa, envolvendo outras componentes da vulnerabilidade. Tá? Mas, antes disso, fazer uma breve contextualização, né? Ou seja, até mesmo em termos de evolução de abordagem, a gente tem acompanhado vários episódios de derramamento de óleo desde 2000, quando, na Baía de Guanabara, no caso, quando a gente ainda estava utilizando apenas uma abordagem baseada muito em características estruturais e funcionais da floresta de mangue. Depois a gente teve um outro evento em 2005, que foi o descarrilhamento de um trem da ferrovia Centro-Atlântica na área de influência da APA Guapimirim, com óleo diesel, e aí a gente já avançou um pouco para uma abordagem com características fisiológicas das plantas de mangue e características fitoquímicas. E depois, mais recentemente, né, teve o rompimento do oleoduto do Rio Estrela, também na Baía de Guanabara, em 2018, que continua sendo monitorado. Na verdade, principalmente, a gente foi imediatamente com o pessoal da equipe da APA Guapimirim naquela região, a gente conseguiu ter uma caracterização da floresta ainda antes dela sentir os efeitos do óleo, a gente conseguiu coletar o óleo que foi derramado, e esses estudos têm avançado muito com o pessoal que é parceiro nosso, que também é da universidade, que é o LAGON, Laboratório de Geoquímica Orgânica Marinha, da UERJ. E ali a gente já pensou em outros tipos de abordagem, acoplando, a gente já vinha trabalhando junto com o pessoal do LAGON em todos esses eventos, mas sempre acoplando a ecologia com a geoquímica marinha. Tá? E em 2019 a gente teve o derramamento de óleo na costa do Nordeste, onde a gente participou um pouco pontualmente, participou muito de mobilização, e eu vou mostrar esse exemplo também rapidamente, que foi um exemplo mais interessante envolvendo as comunidades tradicionais. Então, o parceiro nosso é o LAGON. Aqui eu coloco dois exemplos de estudos. Um é um estudo que foi a tese da Michele. Então, a gente tem um LAGON ali liderado pelas professoras Cláudia Amacher, Cássia Oliveira e a Michele Araújo, onde a gente fez análise, e eu vou mostrar também esses dados, da contaminação de óleo em manguezais ao longo de toda a costa brasileira nos últimos 100 anos, através de testemunho geológico, recomposição, reconstituição desse processo de contaminação. E o trabalho da direita, que foi publicado, na verdade, ele surgiu como um processo. É interessante que isso foi citado na mesa, agora na parte da manhã. Quando a gente teve derramamento de óleo, a preocupação imediata, óbvio, foi contenção do óleo. A gente estava vivendo um período difícil do governo, pouca resposta governamental, então houve uma mobilização muito grande de comunidades, de pesquisadores e de ONGs, mas também teve uma parcela da comunidade científica que estava muito preocupada já em coletar dados pensando em publicação. E, naquele momento, a gente se articulou com algumas comunidades e, principalmente na reserva extrativista de Canavieiras, a gente apresentou a preocupação do que viria em seguida, que seria a questão da segurança alimentar, né?
Ou seja, eles não poderiam negociar o pescado porque não sabiam se estava contaminado ou se não estava. Ou seja, já tinha um estigma de que aquilo estava contaminado sem saber se estava contaminado. Então, rapidamente, a gente se mobilizou com o Carlinhos, né, da Resex Canavieiras, com o pessoal do ICMBio de Brasília e da Resex, e a gente colocou à disposição, através do Lagon, a estrutura da universidade para fazer análise do pescado, né? Então, a preocupação inicial foi garantir que eles tivessem essa informação para eles poderem negociar e falar, não, o pescado está contaminado, não está contaminado, e por aí vai. Tá? Posteriormente, e foi interessante porque o desenho amostral, quem fez foram os pescadores. Eu falei para eles, vocês é que vão dizer o que vocês consomem, o que vocês negociam e o que a gente precisa analisar de pescado. Então, peixe, molusco, crustáceos, e vocês é que vão dizer onde que vocês capturam esses organismos para a gente fazer o desenho amostral. Então, a gente fez isso e, felizmente, a gente mostrou que não existia comprometimento em termos de contaminação, e só então, posteriormente, a gente publicou no ano passado um artigo que o Carlinhos, que é uma das lideranças locais, também é coautor, né? Ou seja, então foi um exemplo dessa mobilização em termos de ciência cidadã. O Lagon, isso aqui é resultado de um outro projeto que está encerrando agora, que é a gestão participativa, né, que também é uma proposta que vem encaminhada pela Confrem, também representação de pescadores e extrativistas, financiado pela Fumbio, que tem o Instituto Marés como parceiro, que é uma ONG, o Lagon, a Pró-Oceano e o NEMA. E os resultados que a gente tem para o Rio de Janeiro, só para... que não funciona, né? Só para fazer o histórico, ou seja, de todos os estudos que existem sobre contaminação de óleo no estado do Rio de Janeiro. E também, em todas essas regiões, ou a maioria dessas regiões, a gente tem esse estudo, todos esses gráficos, o vertical são os anos, né, representados pela profundidade do sedimento. E o horizontal é contaminação, ou seja, então a gente tem a reconstituição do processo de contaminação em todas essas regiões ao longo dos últimos 100 anos. Né? É uma abordagem que a gente tem avançado muito com o pessoal do Lagon. Ainda nesse projeto, a gente fez um mapeamento, que foi a Paula, que deve estar por aí, que é a professora da UF, mapeamento de todos os manguezais do Rio de Janeiro, ou seja, todas as áreas de mangue, eu já apresentei isso quando eu falei do carbono. A gente definiu os pontos representativos de acesso a essas áreas, em termos de contato com o oceano, seriam questões pontuais, apenas os pontos. E com o pessoal da Pró-Oceano, a gente pegou todas as potenciais fontes das bacias de exploração de petróleo, desde Jequitinhonha até a bacia de Santos, e foi feita a modelagem da probabilidade, aqui eu boto o exemplo só do ponto 1, a probabilidade de toque de óleo nessas regiões, vindo de qualquer um desses pontos, dessas bacias de exploração. Ou seja, um exemplo de análise de suscetibilidade e probabilidade dessas áreas serem atingidas para todas essas regiões. A gente não tem, nesse estudo, a gente tem apenas para a Baía de Guanabara, o acoplamento da modelagem oceânica com a modelagem estuarina para os manguezais de dentro desses sistemas. Mas eu estou mostrando isso para mostrar o avanço que a gente chega no final, quando eu vou mostrar os resultados da vulnerabilidade, que a gente avança, inclusive, na questão da modelagem. Então, como eu tinha falado no estudo junto do Lagon, que foi a tese da Michelle, a gente analisou manguezais em todas essas regiões do Brasil e a gente chegou a uma reconstituição, ou seja, nos últimos 100 anos, da contaminação de óleo, ou seja, uma ferramenta bastante interessante, porque a gente consegue ver não só o processo de avanço, eu boto ali a linha vermelha, em todos eles, representa mais ou menos final dos anos 90, início dos anos 2000. Basicamente, em todas as regiões, a gente tem um aumento da concentração de hidrocarbonetos associada à retomada do crescimento do país. Mas a gente vê que, historicamente, a gente tem um processo de contaminação muito associado às regiões metropolitanas, às regiões sul e sudeste, e a área de São Caetano de Odivelas, no Pará, com concentrações bem menores, ou seja, a gente pode dizer ainda com um background equivalente ao que existia, por exemplo, na Baía de Guanabara, no início do século XX.
né? Então, a gente vê um processo de avanço da contaminação desde o sul, sudeste, nordeste, em direção ao norte, que vai continuar se a gente não mudar a forma de gestão e de desenvolvimento da zona costeira ao longo do litoral brasileiro. E, além disso, a gente consegue observar nesse mapa, no gráfico do meio, que é da Baía de Guanabara, as gotinhas, a gente consegue ver a assinatura de derramamentos de óleo que foram relevantes na Baía de Guanabara. O que isso quer dizer? O óleo ainda está dentro do sedimento, ou seja, de 1975, de 1997, do ano 2000. Ou seja, é uma característica do óleo em sedimentos de manguezal, que é a persistência ao longo de décadas. E aí eu chego no ponto que eu quero realmente aprofundar um pouco. Isso aqui, quem conhece, trabalha com óleo, conhece isso com o pé nas costas, né? Ou seja, é o que é utilizado para definir a sensibilidade dos ecossistemas, no caso, marinhos e costeiros, a derramamentos de óleo, ou seja, é uma classe que vem de 1 a 10, manguezal é um dos sistemas que tem a maior sensibilidade, ou seja, nível 10, e essa escala vem no trabalho de 78, do Gunlach e Reis, depois ele é assimilado e aprimorado pela NOAA, e depois é utilizado em todo o mundo. A Petrobras utiliza esse sistema também. E os manguezais têm essa classe 10, ou seja, o máximo de sensibilidade, pelas características do sistema. Sistema altamente produtivo, alta relevância socioambiental, difícil remoção do óleo quando o sistema é contaminado, por isso ele tem que ser prioritário na contenção de eventuais derramamentos de óleo, ou seja, na proteção através de barreiras de contenção, e o elevado tempo de permanência do óleo no sistema, como a gente viu ali naquele gráfico anterior de 75, e a Yara citou na fala dela também no caso do derramamento em Bertioga, em 83. Né? Ou seja, você tem óleo lá até hoje perturbando o sistema de alguma forma. E aí o que eu vou trazer é um resultado de um estudo que a gente fez na costa norte do Brasil, e aqui eu trago isso para a discussão, porque hoje a gente está discutindo novamente, infelizmente, a possibilidade de exploração de óleo nessa região. E eu lembro aqui o que a gente já falou várias vezes aqui ao longo do Congresso, ou seja, a principal área de manguezais do país, em termos de cobertura, as florestas mais desenvolvidas, e o principal cinturão de manguezais contínuos do planeta está nessa região. Sem contar a quantidade de pessoas relacionadas que vivem nesse sistema. Tanto que a gente tem várias reservas extrativistas, sem contar a economia que depende desse sistema, através, por exemplo, da indústria de pesca, de turismo. Ou seja, então a gente tem um patrimônio bastante sensível, digamos assim, nessa região. E logo depois que teve a primeira oferta, se eu não me engano, elas foram em 2013, se eu estiver errado, alguém me corrija aqui, tem o pessoal da Petrobras talvez possa me corrigir. Teve um encontro na Guiana Francesa, em 2015, que era sobre o litoral da Guiana sob influência do Amazonas. E já naquela ocasião a gente apresentou esse trabalho alertando que a exploração de óleo na costa brasileira era um problema internacional. Poderia trazer problemas sérios de relações internacionais para o país. Por quê? Porque você tem uma corrente da Guiana, ou a corrente norte do Brasil, que carrega toda essa massa d'água em direção ao norte da América do Sul e ao Caribe. Ou seja, então as modelagens iniciais mostravam que um derramamento de óleo, dependendo da bacia do norte, né, porque a gente tem várias bacias, tem a Foz do Amazonas, tem Pará, Maranhão, tem Barreiras, dependendo da bacia, ele poderia atingir não só a costa do Brasil, mas poderia atingir Guiana Francesa, Suriname, Guiana, e até o Orinoco, e atingir até países do Caribe. Então, era um problema que tinha que ser considerado, e hoje isso voltou à discussão, né? Ou seja, recentemente saiu uma matéria exatamente sobre essa questão, ou seja, as questões internacionais também relacionadas à exploração de óleo
nessa região. E aí, nessa ocasião, aqui é só para registrar, né, um encontro único aqui, né, a gente está ali, o Prosi, que é da França, que tem trabalhado muito na Guiana Francesa, o Duque da Austrália, né, o Norman Duque, e o Fromac, que também é um dos pioneiros nos estudos na Guiana Francesa, e o Júlio ali Pellegrini, que é o responsável, ou seja, é o líder do grupo que fez a modelagem através da Pró-Oceano. E a dificuldade, eu coloco isso aqui, está ali o professor Felipe, não está numa gôndola em Veneza, né, mas talvez esteja até mais feliz do que se estivesse numa gôndola em Veneza. Ou seja, para lembrar novamente a dificuldade que é trabalhar nessa região, mas não para destacar a importância do trabalho. É para mostrar a dificuldade que é para se combater um derramamento de óleo nessa região. Ou seja, a gente não consegue nem conter o óleo dentro da Baía de Guanabara muitas vezes. Imagina numa região dessas dimensões, na Baía de Guanabara a oscilação da maré é inferior a 2 metros, ali a maré pode oscilar 10 metros, a gente tem rios caudalosos, rios com muito volume de água, uma corrente intensa, ventos alísios intensos, ou seja, não é questão de tecnologia, não estou negando tecnologia, não é questão de tecnologia e se ou não vai ter problema. É questão de quando vai ter problema. Isso é fato. Então, é uma reflexão que a gente tem que trazer. Ou seja, é fácil a gente discutir isso dentro de um escritório no sudeste do Brasil. Mas quando você entra num barco e fica à deriva no norte, como a gente ficou no norte da ilha de Marajó, que eu até brincava, cuidado se você cair aqui, a gente vai ter que te buscar no Caribe, né? Você vê que não segura, não segura. Essa é a questão. E aqui mostra, ou seja, por mais tecnologia que tu tenha, que eu não estou nem falando de muita tecnologia, é uma moto, você tem que se curvar às forças da natureza nessa região que regulam todo o processo, inclusive o teu processo de trabalho, o teu processo de vida, ou seja, as comunidades que vivem lá sabem muito bem disso. Ou seja, você tem que lançar a mão do artesanal, muitas vezes, em consonância com a tecnologia que também está disponível. Tá? Só para a gente não perder isso. Mas um exemplo, isso aqui foi na tal Valdenira, grande referência, ela foi até premiada, né, eu acho que Mulheres da Ciência, não sei se no ano passado, enfim, do IEPA, Instituto de Pesquisas do Amapá. A gente não está rezando, aqui a gente não está ajoelhado, está rezando, a gente está ajoelhado porque para descer do barco num banco lamoso na Guiana Francesa, você tem que se arrastar. Ou seja, alguém falou aqui numa apresentação, ou seja, esses manguezais que vão do Amapá até a desembocadura do Orinoco, eles estão sob influência dessa lama que sai do Amazonas e vai migrando e vai sendo colonizada por manguezais, depois é erodida, o manguezal coloniza de novo. E aqui a gente desceu, você vê lá atrás, as avicênias jovens, a gente desceu num desses bancos para fazer um trabalho e tinha que ficar ajoelhado. Você tinha que descer se arrastando, ou seja, é dificuldade. Ou seja, imagina você combater um acidente com óleo numa região com essas características, muito difícil. E aí a gente chegou, por conta disso tudo, de toda essa complexidade, da importância desses manguezais no norte, quando a gente apresentou um projeto de P&D para a ANP, a gente escolheu exatamente essa área para fazer o teste, ou seja, que é o projeto Costa Norte, tem uma página na internet, que foi um projeto extremamente interessante, extremamente gratificante, que no ano passado, inclusive, foi premiado no Prêmio de Inovação da ANP, foi o reconhecimento ao estudo, onde a gente coloca, então, a relevância dessa área pela nova fronteira de exploração de petróleo, a maior área de manguezais do Brasil, como eu já falei, altamente conservados, o maior cinturão de manguezais do planeta, alta importância socioeconômica, diversas unidades de conservação. E a abordagem que a gente adotou foi uma abordagem totalmente interdisciplinar, a gente foi na fronteira mesmo do conhecimento, vou mostrar para vocês, a gente teve que discutir com algumas empresas que prestaram serviço para a gente para obtenção de dados, os limites da tecnologia que ele tinha, porque não atendia o que a gente realmente queria. A gente queria mais, ele falou, pô, mas não dá, enfim, e a gente foi até onde realmente dava para ir.
uma abordagem, isso aqui é o mais importante, lá naquela classificação de sensibilidade, você vê que o manguezal tem sensibilidade 10, e o manguezal é considerado um sistema homogêneo para aquela área, ou seja, como se fosse uma floresta totalmente homogênea. E o que a gente defendeu foi que o manguezal tem alta sensibilidade, ok, quando comparado com os outros sistemas. Mas existem manguezais que têm sensibilidade maior ainda. Então, a gente falou, a gente não quer considerar o sistema como um sistema homogêneo e único. A gente quer ver as particularidades dentro do manguezal, e eu vou mostrar depois rapidamente o resultado, onde a gente consegue mostrar que existem. A gente parte da alta sensibilidade, mas chega a uma classificação de muito alta e extremamente alta, ou seja, mostrando que existem manguezais ainda mais sensíveis. E, além disso, a gente avançou além da análise de sensibilidade. A gente pensou, a gente precisa saber a sensibilidade, ok, numa escala infrasistêmica, a gente precisa saber a suscetibilidade, que é normalmente através das modelagens, é o que se faz normalmente, e isso já tem muita informação sendo gerada, muita expertise, mas a gente precisa também saber a resiliência, a capacidade desses manguezais responderem caso sejam atingidos pelo óleo. E são essas três componentes que, juntas, dão o que a gente chama de vulnerabilidade. Então, existe uma questão conceitual muito forte, que é a aplicação do termo vulnerabilidade sem muito rigor. Então, muitas vezes você vê as pessoas falarem vulnerabilidade, quando você vai ver, ela está falando, na verdade, de sensibilidade, ou ela está falando, na verdade, de suscetibilidade, que é a exposição ao risco. Então, com base nisso, a gente avançou nesse projeto. Foi um projeto feito a muitas mãos, né? Além do NEMA, né, coordenado por mim e pelo professor Felipe, a ProOceano fez, que foi quem liderou o projeto, ficou com a parte principalmente de modelagem, junto do Laboratório de Pesquisa e Monitoramento Ambiental Marinho, da Federal do Pará, e o Laboratório de Métodos Computacionais de Engenharia da UFRJ, o Laboratório Espaço da UFRJ fez a parte de sensoriamento remoto, ou seja, a gente fez uma análise de sensoriamento remoto com imagens de alta resolução e com levantamento a laser transportado aéreamente, pelo LiDAR. E o IEPA, o Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Amapá, também participou tanto dos trabalhos junto do NEMA, no levantamento em campo das florestas de mangue, quanto na questão do sensoriamento remoto das áreas lá do norte. Então, o princípio do projeto é essa ampliação da abordagem de sensibilidade para vulnerabilidade, ou seja, a vulnerabilidade, na verdade, ela depende dessas três componentes. Uma é a probabilidade de você ser atingido por um determinado agente. Então, a gente, quando fala de vulnerabilidade, a primeira coisa que você tem que falar é definir vulnerabilidade ao quê, né? Então, muitas vezes a gente vê falar vulnerabilidade às mudanças climáticas. É um vazio, isso não diz nada. Porque as mudanças climáticas, elas interferem em diferentes agentes. Você pode ter vulnerabilidade à elevação do nível do mar, vulnerabilidade à mudança do regime de chuva, vulnerabilidade a eventos extremos. Então, a primeira coisa é definir o agente. Então, você tem a suscetibilidade, a probabilidade de ser atingida pelo agente. Depois é a sensibilidade, é como você sente o agente, como você responde a esse agente. E, por fim, a resiliência, ou seja, é como você se recupera ou responde para tentar voltar a uma condição mais próxima da natural após ser atingido por esse agente. Então, esse foi a partida. E o ponto de partida dessa concepção foi um estudo que a gente fez em Garapuá, foi falado, acho que a Hermínia falou aqui, né, na ilha de Boipeba, onde foi a tese do Júlio, né, a tese de doutorado do Júlio, onde a gente, primeiro, uma área muito pequena de mangue, o mangue sob substrato calcário, onde a gente mostrou, primeiro, a variabilidade das fitofisionomias, ou seja, a gente conseguiu mostrar que existiam 12 tipos de florestas naquela região, que é o gráfico ali, a tabela da esquerda. E depois, ainda na tese do Júlio, mas que foi publicado só em 2020, eu acho, não sei, a gente pegou todos aqueles tipos de vegetação
e fez uma caracterização das componentes da vulnerabilidade, em termos de sensibilidade, suscetibilidade e resiliência. Então, esse foi o primeiro esforço nesse caminho, mas ainda era uma análise muito pautada apenas no conhecimento da vegetação, ou seja, não do ambiente profundamente, em termos de energia do ambiente. Então, mas a gente conseguiu, ou seja, tinha uma certa subjetividade que partia muito da necessidade de experiência profunda da equipe que está fazendo a análise, ou seja, baseada na vegetação. E aí, quando a gente vem para o Costa Norte, a gente parte da vegetação, com mapeamento digital, a gente faz análise de campo, vai lá, coleta centenas de medidas em toda a região norte, faz a análise através de imagens de alta resolução de satélite, cruza essas informações para poder espacializar, porque eu estou numa área muito grande, então eu não dá para eu pegar meu dado de campo e extrapolar, mas dá para eu pegar meu dado de campo, cruzar com as informações de sensoriamento remoto para tentar espacializar numa região mais ampla. A gente faz ainda o levantamento topográfico e de cobertura vegetal. É mais ou menos a mesma tecnologia que o Felipe mostrou na fala dele. Na fala dele, a gente usa um LiDAR terrestre, aqui a gente usa um LiDAR com sobrevoo, tá? com avião, que a gente vai utilizar tanto no refinamento do mapeamento da espacialização da floresta, como no cálculo do que a gente quer, que é a energia dentro do sistema com base no levantamento topográfico. Eu vou mostrar isso mais para frente, sobretudo no cálculo da frequência de inundação pelas marés dentro da floresta de mangue. E aí, essas componentes vão ser o suporte dos proxies que a gente vai utilizar, ou seja, dos indicadores das componentes resiliência e sensibilidade. E a modelagem das bases hidrodinâmicas vão servir, junto da dispersão do óleo, vão servir para outra componente, que é a suscetibilidade. Então, a gente cruza as três coisas para chegar à vulnerabilidade. Óbvio, pensando sempre no conhecimento integrado. Eu estou falando aqui muito rapidamente, mas tudo isso aí contou com uma equipe enorme, né? Ou seja, no NEMA não foi o Mário e o Felipe, para o Oceano não foi só o Júlio, Federal do Pará não foi só o professor Ronick, Espaço não foi só a professora Carla Madureira, a modelagem da UFRJ não foi apenas o professor Luiz Paulo, e EPA não foi apenas a Valdenir e o Salustiano. Tinha uma equipe enorme por trás disso, e mais, um suporte muito forte de comunidades locais também, para as quais depois a gente pretende apresentar esse resultado, ou seja, disponibilizar essa informação. E aí a gente parte, então, é uma área enorme, a gente decide, porque a gente está trabalhando, o que a gente está trabalhando? A gente está trabalhando em alta resolução. Não dá para fazer um mapeamento em alta resolução de uma área dessa magnitude, precisaria de muito recurso, muito tempo. Então, a gente escolhe 4 áreas que vão ser pilotos e representativas da Costa Norte. São Caetano de Odivelas, que é uma área que o NEMA já trabalhava e a Federal do Pará já trabalhava, já existia alguma informação. A segunda área é a Ilha de Marajó, dividida em 2 setores, né, o setor leste e o setor norte, que está diretamente sob forte influência do Amazonas. Turiaçu, no Maranhão, e, por fim, Sucuriju, no Amapá. Então, essas 4 áreas elas foram estudadas de forma extremamente aprofundada no âmbito do projeto. Ou seja, a gente fez caracterização da vegetação em todas essas áreas, e aí a gente já comprova de cara, simplesmente com os dados de campo, do que a gente olha como uma cobertura homogênea de mangue, a gente encontra em uma das áreas mais de 20 tipos de florestas de mangue, baseado na composição, no desenvolvimento estrutural e na arquitetura. Ou seja, mostra que existe uma variabilidade infrassistêmica enorme e a gente chega a cerca de 50 tipos de florestas diferentes em todas as 4 áreas que a gente analisou. A gente, então, faz as medições em campo, faz a medição de maré para dar suporte também às modelagens e faz as campanhas de levantamento aéreo de LiDAR. Isso aqui foi um dos grandes avanços, foi complicado, foi complicadíssimo, foi essa aqui que a gente sentou
com a empresa, a gente falou, a gente quer um levantamento topográfico de tantos centímetros. O cara falou, isso não existe. O que eu tenho é tantos centímetros. E a gente teve que adiar as campanhas, porque ele falou, estou recebendo equipamento novo. E a gente ficou esperando. E é uma aeronave, eu fui conversar com o Ometo, do INPE, né, que eles tinham feito exatamente o mesmo levantamento com a mesma empresa para a Amazônia. Eu falei para ele, pô, não dá para tu esticar tuas linhas, vocês têm dinheiro, ir até a zona costeira para pegar os dados para a gente? Não deu, tal. O dado dele foi disponibilizado, mas não servia para a gente. E aí a gente partiu para fazer esse levantamento. Aqui eu coloco o exemplo de Turiaçu, que é aquela imagem lá da esquerda. Cada cor, não sei se vocês conseguem ver que são várias linhas, a gente dividiu o sistema ali são 5 setores, cada linha é um sobrevoo do avião. Então, você fica dias ali, fazendo esse sobrevoo. Por quê? E a empresa ficava louca com a gente. Eu falei, cara, eu não quero cobertura vegetal apenas. Eu quero a topografia, eu quero o relevo. Então, para eu fazer o relevo, ele tinha que acoplar o voo com as condições meteorológicas e com a maré. Então, a gente mandava uma equipe de campo que ficava em comunicação com o avião para saber se a maré estava numa condição boa para fazer o levantamento que a gente queria. E ele fazia todas aquelas linhas ali, lembrando que é uma aeronave que vem de São Paulo, que foi deslocada para lá, ou seja, não é um trabalho trivial, tem que ter autorização da ANAC para fazer esse tipo de trabalho. E a gente levou um tempo enorme, porque em todas as 4 áreas a gente teve que fazer esse tipo de campanha, ou seja, ir com a equipe da Maré para campo, para ficar em comunicação e articular o sobrevoo. E a gente chega a esse produto aqui, não sei se dá para ver bem, são as nuvens de pontos já um pouco tratadas da floresta, porque você está com o laser atira e ele reflete, parte reflete na copa das árvores, então você consegue ter a cobertura, aqui está cortado, do dossel, parte penetra e você consegue ter um subbosque, e parte ainda penetra mais e bate no sedimento, e você consegue ter a topografia também com uma resolução de poucos centímetros. Então, essa informação é extremamente valiosa, e ela que a gente utilizou para algumas coisas que eu vou mostrar. Então, a gente amplia a legenda com o auxílio do LiDAR e com os outros levantamentos, e com a análise de alta resolução das imagens de satélite, de uma composição única de manguezal para uma diversidade de fitofisionomias. A gente integra a interpretação das imagens de alta resolução com os dados de campo e com o apoio dos dados do LiDAR. Mas o LiDAR, principalmente, ele serviu de suporte para o mapeamento da vegetação, mas o objetivo principal que a gente queria era cruzar os dados do LiDAR, da topografia, com os registros de maré, para a gente poder ter a frequência de inundação pelas marés e a energia das marés dentro da floresta. Então, a gente chega àquele tipo de resultado ali, que está colorido aqui à direita, que é a topografia dentro do manguezal. E aí tem aqui como resultado, para mostrar, aqui São Caetano de Odivelas, né, no Pará, mostrando a identificação, e aqui já um resultado do mapeamento de alta resolução com o apoio do LiDAR do trabalho de campo, das florestas de mangue, ou seja, com cerca de 23 fitofisionomias, ou seja, uma floresta extremamente diversificada. Isso é importante, porque a resposta do manguezal ao óleo vai depender também do tipo de floresta que você tem, que depende também do tipo de ambiente que você tem em termos de energia de marés, por exemplo. Ou seja, ela responde a essa energia. A energia principal, que é de um produtor primário, que é a energia solar, é a mesma para toda aquela região, né? Você está no mesmo sistema, no mesmo estuário, mas a maré pode variar dentro do manguezal. E aí, outra inovação extremamente interessante foi, lá no lado esquerdo, na modelagem, normalmente é a mesma modelagem que eu apresentei para o Rio de Janeiro. Você tem lá as bacias, desde a bacia Potiguar até a Foz do Amazonas, os potenciais pontos.
você faz a modelagem de onde um eventual derramamento de óleo vai tocar na costa, ou seja, esse óleo vai bater aqui na costa, mas a gente não estava satisfeito com isso, né? Então, a gente não estava satisfeito com a modelagem oceânica. E aí a gente acoplou a modelagem em 4 escalas, que foi um trabalho bastante difícil para o pessoal da modelagem, dos 3 grupos de modelagem. Então, a gente pega a modelagem oceânica, o óleo que vem do oceano, das potenciais áreas de exploração, acopla na figura do meio, no azul mais clarinho, a modelagem costeira, é outra modelagem. Depois você acopla a modelagem costeira, que é o azul escuro no meio, ao modelo estuarino específico, e aí o pessoal da modelagem ficou feliz. Mas a gente não ficou feliz, não, a gente não quer isso. A gente gastou um dinheirão aí com o LiDAR, eu quero a modelagem dentro da floresta, que foi esse segundo. Então a gente acopla o estuarino dentro da floresta com base no levantamento do LiDAR. Então, a gente consegue ter o fluxo de uma partícula que sai do oceano, vem para a região costeira, entra no estuário, e eu consigo ver em qual parte do mangue ela vai chegar, né? Só que lembrando, como eu já falei também no carbono, isso é um processo contínuo de aprimoramento, né? Essa modelagem pode ser melhorada, sempre pode ser, são estimativas, isso é probabilidade, né? Que são maiores ou menores. Tá? Mas é um avanço, ou seja, a gente abre um caminho de avanço até mesmo para o processo de discussão do licenciamento. Por quê? Um outro avanço desse estudo que foi feito foi a modelagem reversa. Com base no resultado da modelagem, você pode chegar e escolher um ponto da costa de interesse, porque tem uma espécie ameaçada, ou porque tem uma comunidade tradicional, ou qualquer coisa de interesse, e falar, esse ponto pode ser atingido com maior probabilidade de óleos que vêm de tais regiões. E aí você fala, então, nessas regiões eu não posso ter nenhum empreendimento. Ou seja, você inverte a lógica. Que o que a gente está vendo agora, a gente faz a concessão dos blocos e depois a gente começa a licenciar. Quando tinha que primeiro ter esse estudo para depois poder dizer o que pode ser concedido ou não. Tá? E aqui é para vocês terem uma ideia do refinamento que esse levantamento causa. Aquele gráfico, aquele mapa da esquerda é a frequência de inundação, as classes de frequência de inundação com dado disponível até então, do CRTM. É tudo azul. Quando a gente pega um dado refinado do LiDAR, a gente chega a essa característica aqui à direita. Deixa eu avançar aqui, que o relógio já está no meu calcanhar. E aí a gente consegue, com esse módulo de dispersão do óleo acoplado nos 4 modelos, chegar a um mapa de suscetibilidade, de probabilidade de toque, que vai muito além da probabilidade de toque na linha de costa. Tudo que está em rosa ali é floresta de mangue com diferentes níveis de suscetibilidade a derramamento de óleo. Isso foi um teste que a gente fez, né? Não adianta perguntar, vai chegar, não vai... Não, isso é um teste que foi feito, porque a gente faz em diferentes cenários. Uma coisa é o derramamento de óleo no verão, outra coisa é no inverno, uma coisa é na maré de quadratura, outra coisa é na maré de Cisígia. Tá? Ou seja, então, você tem cenários que você vai alimentando o teu modelo para saber, se acontecer agora, mas você tem a possibilidade de estar trabalhando em tempo real com esses dados. Num processo de emergência, você vê as condições mudando e você vai adaptando o teu processo de resposta à emergência. E aqui, não sei se vocês conseguem ler, e aqui é a questão conceitual lá em cima, que são os proxies que a gente utilizou. Que aí a gente conseguiu, no processo do projeto, ir além do que a gente imaginava. A gente achava que a gente ia calcular a probabilidade, ia calcular a frequência de inundação, e a gente ia conseguir quantificar a probabilidade de toque, e o resto ficaria numa coisa meio subjetiva. Não, a gente foi... Com base nos dados do LiDAR, a gente falou, vamos trabalhar com proxies físicos que afetam as características em termos de sensibilidade e de resiliência dos manguezais. Está lá em cima. Então, a gente usou a suscetibilidade, a probabilidade de toque, como proxy da sensibilidade,
a gente calculou a energia cinética dentro de cada ponto da floresta. Por quê? Porque a gente sabe que a sensibilidade do mangue está muito relacionada também à oxigenação do substrato, e a oxigenação do substrato está diretamente relacionada à energia das marés, para mostrar que manguezais mais lavados pelas marés seriam menos sensíveis do que os menos lavados, ou seja, para a análise infrassistêmica que eu mencionei. E a resiliência, a gente também trabalhou com duas grandezas físicas. Uma foi o trabalho, porque um dos componentes que a gente considerou, existem outros componentes da resiliência, tem que ficar claro aqui, isso é uma aproximação de uma dos componentes da resiliência, é a capacidade de remoção do óleo do ambiente depois da contaminação. Essa remoção pode ser física, mas também pode ser biológica pela decomposição. E ambas dependem da característica da energia da maré. Ou seja, quanto mais energia da maré, mais oxigenado o substrato e maior possibilidade de decomposição mediada aerobicamente. Então, aumenta a capacidade de remoção biológica. E quanto mais energia física, maior a remoção física. E aí a gente usou o trabalho, que é aquilo que a gente aprende na escola lá, na física, que todo mundo, a maioria odeia, e a gente vê a utilidade nesse momento, que nada mais é que a capacidade de transmissão de energia através de um movimento, no caso, o movimento da maré. E a taxa de afastamento, que é a capacidade de uma partícula ser removida de um ponto da floresta para outro. Então, a gente usou isso como proxy da resiliência e chegamos a essa tabela aqui embaixo, que eu não vou detalhar. Tudo foi calculado, tudo tinha valor, mas para a interpretação ficar mais fácil, a gente transformou os valores em categorias, alta, média e baixa. Tá? Ou seja, não quer dizer que continuou sendo subjetivo. Eles foram feitos de forma comparativa com cálculos. Então, esse é um processo de inovação. E a gente chega a esse mapa, por exemplo, na região de Turiaçu, né? Os proxies de sensibilidade e resiliência, na esquerda, energia cinética dentro da floresta de mangue, e o trabalho dentro da floresta de mangue, mostrando que existe uma heterogeneidade. Não é igual, não é tudo igual, não é tudo mangue. É mangue com diferentes características. E aí, para fechar, a gente chega nesse avanço. Essa é a contribuição do projeto para essa discussão. Essa é a visão que a gente tem hoje, né? Até hoje. Ou seja, uma fonte de óleo, a costa toda desenhada com os níveis de sensibilidade de 1 a 10, o manguezal sendo 10, simplesmente o ponto da costa, o ponto de toque, né? O manguezal homogêneo e uma análise estática. E a gente avança para essa caracterização quantitativa, com uma determinação infrassistêmica, quebrando a vulnerabilidade nas suas 3 componentes que têm que ser consideradas. Por que elas têm que ser consideradas? Por mais que você defina a sensibilidade, a suscetibilidade, a resiliência, em tempo real, se você tem um mapa de resiliência e a condição vai mudando, você vai ajustando a tua resposta para defender áreas de menor resiliência, por exemplo, que por alguma mudança da condição na hora do ataque, na emergência, pode mudar um vento ou alguma coisa. Você tem lá um mapa de quem é mais resiliente, menos resiliente, mais sensível, menos sensível. E aí a gente chega ao produto final, que seria, então, um mapa de vulnerabilidade de determinada região, óbvio, pensando também em determinado cenário, verão, inverno, maré cisígia, maré de quadratura. E eu acho que é isso. Obrigado.